Bom, hoje estou recebendo no nosso programa o Dr. Ulisses Albuquerque. Ele é médico urologista do Hospital das Clínicas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o câncer da próstata. A gente vai começar a falar sobre o câncer da próstata, depois em outros assuntos. Existe ainda, assim, falta de informação, preconceito, para que o homem procura um médico urologista para fazer esse exame? Sim. Infelizmente ainda tem muito mais até mesmo preconceito do que mesmo a falta de informação. A pessoa ainda tem muito aquele medo do toque, a pessoa acha, não vou mais ser homem, vou perder a masculinidade por conta do toque retal. Não tem nada disso. Não é um exame, não vou dizer que é um exame bom, é um exame incômodo, mas é um exame indolor e rápido e que pode salvar a sua vida. A pessoa muitas vezes fica naquela, não vou fazer o toque porque, por N motivos, muito mais por conta de preconceito do que qualquer outra coisa. Mas aquilo ali pode dar um diagnóstico precoce de um câncer e que poderia, no estágio inicial, ter cura e a pessoa, por conta daquilo, pode morrer de uma coisa que poderia ter sido curada. Qual aquela idade que o homem tem que procurar o médico? Com relação ao tumor da próstata, tá? Ele é um câncer mais prevalente na idade mais madura, tá? Então, a partir dos 50 anos, se você não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum outro fator de risco, a partir dos 50 anos é interessante que você inicie o seu screening, o seu rastreamento para o câncer de próstata. Já se você tem um irmão ou um pai que teve tumor de próstata, é necessário que essa idade seja mais jovem, volta dos 40 a 45 anos de idade. Você vai procurar o urologista, o rastreamento é feito com o toque retal e com o exame de sangue, que é o PSA. O toque retal, como a gente já falou, é rápido, é feito ali na hora, indolor, é incômodo, mas é indolor e tudo. E o exame de sangue, que é o PSA. O PSA, ele é uma glicoproteína produzida pela próstata. Ele não é alterado somente nos casos de câncer de próstata. Existem outras afecções prostáticas que podem alterar o PSA, mas ele serve para isso, para poder nos guiar. Não quer dizer que quem tem o PSA alterado vai ter câncer de próstata. Nós iríamos precisar de uma biópsia para poder confirmar esse diagnóstico. Mas ele já serve como um direcionamento, como um divisor de águas para a gente. E como se desenvolve o câncer de próstata? O câncer de próstata, ele, assim, a gente até brinca. Tem 3 coisas no homem que crescem a vida toda. É o nariz, a orelha e a próstata. Podia ser outra coisa, né? Mas é nariz, orelha e próstata. Tá certo? E a próstata, se você for pegar, foi feito um estudo com autópsias de pessoas que faleceram por outras causas. E foi visto que, em homens com mais de 70 anos, cerca da metade deles tinham alguma coisa de câncer de próstata. E que morreram de outras coisas que não tem nada a ver com o tumor da próstata. Então, é uma doença bem prevalente, é uma coisa que muita gente tem. E que chega a dizer que em torno de 3% da população masculina pode vir a morrer do tumor da próstata. Metade vai ter, se chegar a ter seus 80 anos, e cerca de 3% vai morrer por conta do tumor da próstata. Como é que ela desenvolve? Ela é uma alteração que é causada numa célula prostática e, como todo tumor, ela é uma célula que vai crescendo, é um crescimento desordenado. E qual é o problema dele? Não só no local, como também ele pode mandar célula à distância, que a gente chama de metástase. E aí a pessoa fica com dor óssea e a pessoa, por conta de um tumor da próstata, pode ficar inclusive paraplégico, sem conseguir mexer as pernas. E quais sim os sintomas mais frequentes? O tumor inicial, por isso a necessidade do rastreamento. O tumor inicial na próstata, ele não dá sintoma nenhum. A pessoa não sente nada. Por isso que homens a partir de 50 anos é interessante. Mas eu não sinto nada, tenho vida boa, eu jogo bola 3 vezes na semana, trabalho, tudo ok. Não, é interessante ir porque você pode ter um tumor e não está sentindo nada. Quando você vai sentir alguma coisa, geralmente já é uma fase mais tardia. Uma coisa interessante também é a gente entender que esse crescimento que a gente está falando da próstata, ele tem um crescimento benigno, que não tem nada a ver com tumor, que é o que a gente chama de HPB. HPB quer dizer hiperplasia prostática benigna. Então essa HPB é um crescimento da próstata. E como a próstata está na via de saída da urina, logo abaixo da bexiga, a próstata crescendo, ela atrapalha a urina sair. Então é aquele homem que vai no banheiro, se espreme todo para tentar urinar e não consegue. Ou então que levanta 5, 6 vezes à noite para conseguir urinar.
que vai no banheiro a cada meia hora, a cada 20 minutos para poder conseguir urinar, porque não consegue esvaziar totalmente a bexiga, porque sempre sobra alguma coisa, porque a próstata está atrapalhando dele urinar. Então, mas a pessoa pode ter as duas coisas. Ela pode ter tanto do crescimento benigno, como pode ter um tumor junto. E quando vai no banheiro, dói. Quando vai no banheiro, força e não consegue urinar. Aí ele põe na cabeça o seguinte, bom, se eu procurar um médico, pode ser um tumor maligno, né? Aí tem aquele medo de ir e não vai. E não vai. Aí, às vezes, quando chega, já chega no posto de saúde, no pronto-socorro, com a bexiga cheia, 1 litro de urina lá dentro represado, que precisa passar uma sonda para poder tirar, porque não está conseguindo urinar. Aí sofre muito. E sofre. Claro. Agora, por exemplo, a pessoa foi no médico. Aí o médico percebe que existe um tumor ali. Qual o diagnóstico? O diagnóstico ele só é firmado com base no exame histopatológico. O que é isso? A gente precisa ter um pedacinho da próstata para poder fazer esse exame. Isso é feito como? Através da biópsia. Mas a gente não vai pedir biópsia para todo mundo. A gente vai pedir biópsia para quem? Para quem no exame de toque notou alteração. Ah, não, tem um caroço, tem um nódulo aqui. Ou então ela está mais dura do que o normal. Para esses aí, a gente vai pedir a biópsia, porque pode ser que tenha um tumor. Assim como aqueles pacientes que têm o PSA alterado. O PSA, não existe assim um valor normal para ele. Acredita-se que até 4 esteja normal. Mas até 4 seria naquela população acima de 60 anos. Você tem 50 anos, o valor normal para o seu PSA já seria até no máximo 2,5. Então varia muito de acordo com a idade, de acordo com outras coisas. Se a próstata crescer, seu PSA também ele pode ser um pouco maior. Mas PSA acima de 10, esses aí já tem uma chance maior de ter um tumor da próstata. E se ele tem essa chance maior, a gente vai pedir a biópsia para poder confirmar esse diagnóstico de tumor. Em relação, se uma pessoa, se um tumor de câncer de próstata tem cura? Sim. Como a gente estava falando, o tumor no estágio inicial, ele tem cura. A pessoa pode ser curada de um câncer de próstata. Existem 2 formas principais de tratamento quando você pega o tumor no estágio inicial. Uma forma, a cirurgia, que você retira a próstata inteira. E uma outra forma, que é a radioterapia. Todas as 2 podem levar à cura do câncer. E até já adiantando um pouco, e se tem um tumor no estágio mais avançado? Tem nada que pode fazer? Chama o padre e dá a unção? Não. Também, mesmo estando no estágio avançado, o câncer de próstata hoje em dia, com o avanço da medicina, a gente pode ter um controle dele. Do mesmo jeito que você não ouve falar de uma pessoa, ah não, ele tinha pressão alta e está curado da pressão alta, então está curado da diabetes. Do mesmo jeito que pressão alta e diabetes, o câncer de próstata ele pode ser controlado com medicações que a gente tem hoje em dia. Tá certo. Eu tenho algumas perguntas aqui que tá chegando. O Paulo de Sertãozinho, ele faz a seguinte colocação. Ele gostaria que você explicasse aí um pouco sobre HPV. Ouvi falar que muitos homens já nascem com essa doença, é verdade? A HPV, que é o papiloma vírus humano, tá certo? Ele é um vírus de transmissão principalmente... existem vários subtipos dele. Talvez a pergunta do Paulo seja mais relacionado ao HPV de transmissão sexual. O HPV ele pode dar aquela verruga simples que às vezes você tem no dedo, aquilo ali é causado pelo HPV. Assim como ele pode dar o condiloma combinado, que é uma verruga que dá no pênis e que pode dar na mulher também. Na mulher, o HPV está relacionado ao câncer de colo uterino. E no homem, existem relatos do HPV relacionado ao câncer de pênis. A pessoa pode sim nascer com HPV. Se a mãe tiver HPV durante o nascimento, pode passar aquele HPV para o filho. E como a gente ia falando, existem vários subtipos, existem mais de 50 subtipos do HPV. E cada um desses subtipos está relacionado a algum tipo de doença. Então você pode ter uma verruga simples causada pelo HPV e aquilo ali não tem nada a ver com câncer. Assim como tem o HPV dos subtipos 16 e 18, que estão mais relacionados ao câncer de colo uterino e até mesmo ao câncer de pênis. O câncer de pênis, ele é um câncer que a prevenção dele é uma prevenção até simples. Basta higiene, água e sabonete. Então, com água e sabonete você consegue prevenir um tipo de câncer.
Raramente acontece isso. Infelizmente não é tão raro. Infelizmente ainda existe sim os casos de câncer de pênis, tá? Porque você precisa ter uma boa higiene da glande. E para poder ter essa boa higiene, você precisa expor a glande na hora do banho. E existem pessoas que têm um problema da fimose e que não conseguem expor a glande. Então, se tem fimose e não consegue expor a glande, vai juntando toda aquela secreção e no que aquela secreção junta, ali pode desenvolver um câncer de pênis. O correto é fazer a cirurgia da fimose. Exatamente, fazer a cirurgia da postectomia, que é uma cirurgia bem simples, tá certo? Para poder ter isso aí. Tem muita gente que nem tem fimose ou até desenvolve a fimose exatamente por falta de higiene. Tá certo. O Carlos, aquele Brodowski, meu pai tem 65 anos, nunca fez o exame de toque retal por preconceito. Sempre faz o PSA, até por conta própria, mas por sorte nunca deu nada. O que o senhor tem a dizer para os homens que, assim como ele, é preconceituoso? E como a gente tinha falado no primeiro bloco, né? Só um comentário a mais. Como eu tinha falado, o rastreamento ele é toque e PSA. Tá certo? Existem até trabalhos de se fazer o rastreamento só com PSA. Qual é o problema? Os tumores mais agressivos, eles não costumam alterar tanto o PSA. Eles alteram o PSA no estágio mais tardio. Então, às vezes, a pessoa está com um tumor que já está grande, mas o PSA está normal. Porque ele é um tumor que ele é tão agressivo, tão indiferenciado, ele está crescendo tão rapidamente que é como se ele nem produzisse tanto PSA. Então, precisa sim fazer o toque, porque são os dois. Existem tumor que altera o PSA sem alterar o toque, e existe tumor que altera o toque e não altera o PSA. Por isso que, unindo os dois, a gente tem uma maior sensibilidade para poder diagnosticar o câncer. Já que o senhor falou em câncer de pênis, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de bexiga e dos rins. Tá certo. O câncer de bexiga e o câncer de rim. O câncer de bexiga, ele é uma coisa até que é interessante se frisar. Ele é um tumor que, por incrível que pareça, o principal fator de risco é o cigarro. A gente sempre pensa no cigarro como câncer de laringe, de rins, de bexiga. De bexiga. A gente sempre pensa no cigarro relacionado ao câncer de laringe, câncer de pulmão, mas ele está relacionado até com câncer de bexiga, porque os metabólitos do cigarro, muitos deles são eliminados pela urina. Então ele vai causar lá embaixo câncer de bexiga. Então, o risco numa pessoa que fuma chega a ser mais de 10 vezes maior do que na pessoa que não fuma. Então, se é uma pessoa que, quando urinou, saiu sangue, está urinando com sangue, e é uma pessoa que fuma, é bom procurar o urologista, porque ele pode ter um câncer de bexiga. Agora, nós sabemos que o cigarro realmente faz mal para a saúde. Até o Ministério da Saúde adverte, não é isso? Está lá escrito lá, a pessoa vai, compra e fuma. E aquelas pessoas que fumam 2, 3 maços de cigarro por dia? Aumenta ainda mais o risco, e o risco é acumulativo. Não só para o pulmão, não só para câncer de pulmão, como para enfisema pulmonar, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Quanto mais se fuma, não só em termos de quantidade por dia, mas de quantidade acumulada, maior o risco de todas essas doenças. Afeta também as artérias? Sim. O cigarro, ele vai afetando as artérias do corpo inteiro. Então afeta não só a artéria do coração, como a artéria do cérebro, a artéria do corpo inteiro, e dá um risco maior da pessoa ter o que a gente chama de aterosclerose. Essa aterosclerose pode levar a infarto, a pessoa pode ter uma morte súbita por infarto, pode levar a AVC, e a pessoa fica lá debilitada, o tal derrame cerebral, e até na nossa área pode levar à impotência sexual. A pessoa pode ficar com disfunção erétil, não conseguir ter uma ereção, não conseguir ter atividade sexual por conta do cigarro. Então, aquilo que a gente fala do estilo de vida saudável, de não fumar, se alimentar bem, praticar exercício físico, serve para tudo isso. Porque a pessoa evitando ter aterosclerose, ela vai estar se prevenindo contra infarto, contra derrame e até mesmo para ter uma melhor vida sexual. Porque a aterosclerose, não só o cigarro, como a quantidade de gordura também, tudo isso vai interferir. Isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher. Tanto com o homem quanto com a mulher. E faz mal para quem está do seu lado. Exato. Infelizmente... Uma pergunta. Eu não fumo. No caso, um amigo meu fuma. Eu acabo fumando também. Sim. É o que a gente chama do fumante passivo. Infelizmente, a gente opera lá no Hospital das Clínicas, a gente chega a operar
mulheres que nunca fumaram, com câncer de bexiga, só que o marido fumava. Então ela acabou pegando o câncer porque ela estava fumando do cigarro do marido. Entendi. Porque o marido fumava e no que ela inala aquela fumaça, ela acaba fumando junto. Em relação ao bloco anterior, vamos falar um pouquinho agora sobre o câncer de rins. O câncer renal, diferentemente do câncer de próstata, ele já é um câncer que tem um crescimento mais rápido. E ele também pode levar à morte de forma mais rápida. Também para dar sintoma, para a pessoa sentir alguma coisa, também mais em estágio mais tardio. Seria mais o quê? Dor nos flancos, uma massa palpável, você sentir uma coisa, e urinar sangue. A gente nem fala assim que dor e urinar sangue é câncer, porque senão muita gente vai pensar que é câncer, e na verdade, na maioria das vezes, a pessoa ter dor, pode ser aqui nos flancos, e urinar com sangue, na maioria das vezes isso é ou infecção de urina ou cálculo. Tá? Mas seriam sintomas também que estariam relacionados com o câncer renal. Quanto ao câncer de rim, a forma de detecção é muito mais por exame de imagem, ultrassom, tomografia. E seria o jeito que, na hora que o médico desconfia, ele pediria para poder ver se tem alguma coisa. O Tarso de Serrana, os casos de risco são somente para quem tem ocorrência de câncer de próstata na família ou para a incidência de qualquer tipo de câncer? Existe, depois desse projeto de genoma que ainda está andando, a gente conhece vários genes que estão relacionados ao câncer de próstata. Existem alguns genes que estão relacionados só com alguns tipos em particular. Tem, por exemplo, o HPCX, que é um dos genes para câncer de próstata, mas existe alguns outros genes que eles estão relacionados com todos os tipos de câncer, como por exemplo o P53. Mutação nesse gene do P53, a pessoa pode ter câncer, vários cânceres em todo o corpo. Então, para quem tem algum outro tipo de câncer, também é interessante começar o rastreamento mais precoce. O Júnior, é do bairro João Luiz Vicente, em Brodowski. Se veias dilatadas no pênis, é perigoso? E por que isso ocorre? Veia dilatada no pênis é uma coisa assim, que nós temos veias visíveis no pênis. Então é difícil a gente dizer o que é uma veia normal e o que é uma veia que está realmente dilatada. Quando dá ereção, você vê ainda mais essas veias dilatadas, porque a ereção nada mais é do que o pênis túrgido de sangue. Então você tem essas veias dilatadas e que fica difícil dizer o que é, assim, sem examinar, o que é uma dilatação normal, porque está ereto, às vezes até mesmo sem ter ereto. A gente tem veias no pênis que são bem superficiais. Como não tem mais músculo ali em cima, é só uma camada de pele, então dá a entender como se ela tivesse aumentada, mas na verdade ela está da grossura de uma outra veia normal, só que é porque ela está mais superficial. Já veias dilatadas no testículo, que é o que a gente chama de, que não seria exatamente no testículo, seria no escroto, você vê aquele novelo de veia, que é o que a gente chama de varicocele. Aquilo ali está relacionado com infertilidade, porque aquilo ali pode diminuir a produção de espermatozoide no homem. São coisas diferentes. Isso é comum acontecer ou não? Difícil. Varicocele é uma coisa que acontece e a gente procura tratar principalmente na população mais jovem. É aquele casal que já está casado há 1 ano, 2 anos, tentando ter filhos, não está usando nenhum método contraceptivo e não está conseguindo. Então, uma das causas de infertilidade, na verdade, a principal causa de infertilidade masculina é a varicocele.